Olá, eu sou o Marco Meda da Meda Academy e você está assistindo, está acompanhando comigo aqui o segundo dia da nossa nova série A Lei dos 7 em 7 dias. Se você está chegando agora e não assistiu o vídeo de ontem, pausa esse vídeo, vai para o vídeo anterior, assiste ele é rapidinho, tem só 7 minutos. Peraí, coincidência? Não. Tudo aqui tem a ver com o número 7. Eu terminei o vídeo de ontem falando até que faltava 7 minutos para terminar o vídeo. Na verdade, faltava 7 segundos para terminar o vídeo. Mas como eu não gosto de editar os meus vídeos, eu ligo a câmera, gravo aquilo que eu preparei para vocês. Acabou ficando ontem no videozinho de ontem, eu falando no final 7 minutos. Talvez você não prestou atenção ou prestou atenção, mas faltava 7 segundos para terminar o vídeo de ontem. A Lei dos 7 em 7 dias. Dia 2. O que nós vamos trazer hoje? Os setênios. Você já ouviu falar do conceito dos setênios? O filósofo chamado Rudolf Steiner, ele criou um conceito, ele trouxe para a filosofia o que ele chamou de setênios. O que significa isso? Ele disse que na evolução humana, o ser humano, o homem e a mulher, eu e você, passamos por ciclos na nossa vida que duram períodos médios de 7 anos. Claro que isso varia, pode ser 5, 6 anos, 8, 9 anos, mas de tempo em tempo, a cada 7 anos na nossa vida, nós passamos por um ciclo de jornada de evolução, cumprindo o que a gente está chamando aqui de a Lei dos 7, várias leis que regem o nosso universo, e aqui agora a Lei dos Setênios. Olha que interessante. Como é que funciona? Vou falar um pouquinho principalmente das primeiras leis aí, dos primeiros setênios de vida. A personalidade do que você é hoje, como adulto, provavelmente você que está assistindo o meu vídeo aqui na fase adulta, a tua personalidade hoje, ela foi influenciada no primeiro setênio da tua vida. Do 0 aos 7 anos, que Rudolf Steiner chamou de setênio do ninho, aonde você ainda era um bebê. Do 0 a 7 anos, a sua personalidade foi formada. É um momento onde você houve a desintegração com a sua mãe, desde o seu nascimento, você entendia que você e mamãe era uma coisa só, houve uma desintegração, e aí a partir desse momento, você está nesse mundo. Do 0 aos 7 anos está sendo formada a sua personalidade. O que você pensa hoje como adulto, muito do que você é hoje como adulto, inclusive Enneagrama explica um pouquinho desse processo todo, depende do que você viveu na sua infância. Depende das crenças que o papai e a mamãe te ensinaram nesses 7 primeiros anos. Aquilo que o papai, a mamãe, o professor, o padre, o bispo, o pastor, o vovô, a vovó, as pessoas que te criaram nesses 7 anos, você foi criando as suas crenças. É bem provável que nesse período você foi uma cópia escrachada do meio em que você viveu. Uma cópia escrachada do que o papai e a mamãe e as pessoas que te criaram te ensinaram no período do primeiro setênio. O setênio aonde você estava formando a tua personalidade. Depois evoluímos para o segundo setênio, que vai dos 7 aos 14 anos, que é o momento que você começa a tomar sentido. Quem é você? 7, 8 aninhos de idade, 9 aninhos, 10, 11, 12, 13, 14 anos, você começa a tomar consciência. Sim, consciência que você é um ser humano e que você está nesse planeta. E aí você começa a questionar, nesse segundo setênio, as crenças que o papai e a mamãe te ensinou. Para pensar, se você que está assistindo esse vídeo e tem filhos, adolescentes, nessa hora, é um período de trocas, é um período de descobertas, é um período da infância, dos 7, 8 anos até os 14, onde a criança começa a questionar aquelas crenças que o papai e a mamãe ensinou. É onde o filho chega da escola e fala, não pai, você está errado. Não mãe, você está errada, não é isso, é aquilo. E aí é um processo de descobertas e de trocas de experiências e trocar crenças que foram instaladas ali no passado. Isso evolui para o próximo setênio, para o terceiro setênio que vai dos 14 aos 21 anos. É o período realmente da adolescência, da juventude, do despertar da sexualidade. É nesse período, no terceiro setênio, que o ser humano, o menino e a menina, começa a criar um processo de desconexão daquela velha infância,
daquele período de pré-adolescência e começa a perceber que ele precisa se integrar com outras pessoas. É o período da descoberta do amor, é o período da descoberta das dores, das emoções, é o período que acontece a crise de identidade. Dos 14 aos 21 anos acontece então a crise da identidade. E é interessante porque você está comigo numa série de vídeos falando sobre a lei dos 7, onde várias coisas do nosso universo acontecem em período de 7 e 7 anos. Lembra, no vídeo de ontem eu falei sobre 7 dias da semana, falei sobre as 7 notas musicais. Até Branca de Neve tinha 7 anões. Coincidência? Não. Um monte de coisa dos 7 que nós podemos falar aqui. Próximo setênio, para falar um pouquinho mais, é o setênio que vai dos 21 aos 28 anos. É o setênio onde você quebra seus limites, onde você expande seus limites, onde acontece então a crise do talento. É aquele momento dos 21 aos 28 anos que você vai subindo para a tua maturidade e você não sabe se aquela profissão que você escolheu é a profissão certa. E é triste porque nesse período muitos ainda estão descobrindo, está no começo da faculdade, 21, 22 anos, ou já está buscando uma profissão, mas acontece nesse período uma crise que nós chamamos de crise de talento. E aí é onde o ser humano para, olha para o espelho e fala, cara, será que é isso que eu quero fazer na minha vida? Será que é isso realmente que eu gosto? Cria-se a independência, cria-se o eu independente nesse período dos 21 aos 28 anos. Podemos subir mais um ciclo? Sim, o ciclo dos 28 aos 35 anos. Aí a crise é maior. Aí acontece uma crise existencial. É como se você tem aí entre seus 28 e 35 anos, é aquele momento da tua vida que você quer reorganizar tudo. Você para olhar o teu passado e fala, puta, quanta merda eu fiz, quanto erro eu fiz. É chegada a hora de eu começar a organizar minha vida. Pô, eu preciso começar a ganhar dinheiro. Eu preciso ver, eu vou casar ou não vou? Ou eu tô casado, mas é esse casamento que eu quero. Eu preciso me organizar. É uma fase de maturidade emocional, onde o ser humano mais uma vez entra numa crise. Numa crise agora existencial. Numa crise até ligada à missão. Será que eu estou deixando um legado nesse mundo? Será que a missão que eu vim fazer realmente é a missão que eu gostaria de cumprir nesse planeta? E aí nesse período de 7 anos, nesse setênio, acontece esse choque, esse conflito. Até que você termina esse período e sobe para o período superior, mais 7 anos, dos 35 aos 42 anos. E aí é nesse período que acontece uma crise de autenticidade. Você começa a perceber, talvez, ou você vai perceber isso, muitas pessoas acreditam que são uma farsa. Acredito que a vida acabou, cara, eu perdi a chance, eu tô lá com meus 40 anos e não fiz o que eu gostaria de ter feito, e aí não consegui conquistar o que eu deveria, aí vem uma crise de meia-idade, de 40 anos, pesadíssima, é um setênio pesado que a pessoa para e fala assim, cara, o que eu vou fazer da agora para frente da minha vida? É um grande momento de evolução. É um momento entre seus 35 e 42 anos que o ser humano para, estaciona, não evolui ou ele promove uma grande mudança nessa meia-idade. Se você está assistindo esse vídeo e está nessa fase, é muito legal você estar assistindo esse vídeo agora, porque assistindo o vídeo conosco aqui na Med Academy, as dicas que eu tenho trazido para você aqui no meu canal, acredito eu que você não estaria aqui 8 minutos e 57 segundos à toa se não fosse para o seu desenvolvimento, para a sua melhoria. Agora, se você ainda não chegou nessa fase aí dos 35 aos 42, prepare-se, porque segundo Rudolf Steiner, é natural chegarmos nesse setênio que essa crise e querer ser uma pessoa autêntica e querer se desenvolver. Isso é lindo, isso é mágico. É o momento que fecha os olhos e evolui para um processo maior. Subindo para o próximo setênio, para a gente já terminar o nosso vídeo, falando da lei dos 7 em 7 dias, hoje no nosso segundo dia, o período que vai dos 42 aos 49 anos, um período de puta evolução, um período onde o ser humano quer buscar lazer, prazer. Sim, é um setênio muito forte, onde alguns acabam chegando num nível de maturidade tão grande, lá para os seus 45, 46, 47, 49 anos, que fala, cara, pera, eu trabalhei a vida inteira,
Por que eu vou fazer com tudo isso? Agora é hora de parar, agora é hora de, não de aposentar, mas é hora de pisar um pouquinho no freio e começar a curtir tudo isso. É um período de altruísmo, onde o ser humano começa a querer fazer o bem para as outras pessoas. Dos 42 aos 49 anos, o ser humano começa a querer ajudar o outro, a querer buscar prazer. E aí começa a buscar as coisas boas da vida e curtir mais viagens em família, resgatar algo em si que não fez lá atrás, buscar um hobby que não conseguiu fazer na adolescência, resgatar coisas que fazia na juventude, mas depois de casado, com filhos e com família não conseguia, porque nesse momento talvez os filhos já estão com uma idade um pouco maior, alguns filhos já independentes, dependendo da tua idade que você teve filhos, talvez alguns filhos na faculdade e assim vai. Portanto, é um período muito legal de altruísmo. E para a gente terminar, trazendo aqui um penúltimo período, dos 49 aos 56. O corpo já não é mais a mesma coisa, já tem rugas, já tem calvície, já tem cabelo branco, os músculos já não são a mesma coisa, então pode acontecer uma queda pesadíssima de autoestima nesse período aí dos 49 aos 56, onde muitas pessoas simplesmente acreditam que a vida acabou, simplesmente para. É um setênio perigoso, onde muitos param e começam a ouvir o mundo ao redor, começa a perceber, peraí, o que durante todo esse período de vida eu aprendi? É um período muito reflexivo, é um período onde o ser humano olha para dentro dele e fala, peraí, a vida mudou de ritmo e eu não percebi. Claro que a vida muda a todo momento, a cada 7 anos é uma jornada de maturidade. O que você faz hoje na tua idade, pensa, 7 anos atrás você não fazia. 7 anos atrás você tinha outros valores de vida, não é mesmo? Se você é solteiro hoje, se você namora hoje, você não faz as mesmas coisas que fazia quando era criança. Se você é casado hoje, seus valores mudaram. Se seus filhos nasceram, você tem valores diferentes hoje com relação a quando você não tinha filhos. Se você tem netos, você resgatou lá no período dos 42 aos 49, no setênio anterior, ou aqui agora, nos 46, dos 49 aos 56, períodos diferentes. Você começa a olhar de uma maneira diferente. Então, esse setênio é um setênio onde o ser humano começa a perceber que o ritmo da vida dele mudou. E aí ele vai entrando para o último setênio que Rudolf Steiner nos traz, que é o setênio dos 56 para frente. A princípio iria até os 63, mas ele evolui. Não quer dizer que é o último setênio da nossa vida, óbvio que não. Se você manter qualidade de vida, mente, corpo, espírito, vida integral, você começar a buscar a tua saúde, obviamente você vai cada vez mais evoluindo para um processo e aí a qualidade de vida e os anos vão subindo. Então não quer dizer que você chegou no seu último setênio, mas é um setênio de sabedoria. É um setênio que você encontra a maestria. É um setênio que você se transforma num mestre, talvez. Em alguém que pode de verdade ajudar as pessoas. É aquele setênio onde você começa a se calar. É um setênio de mais quietude. É um puta perigo de você ter evoluído por um ego muito forte. Ficar um velho chato. Uma velha chata. Presa a apegos horríveis. Condicionamentos que você viveu na sua vida. Ou não. Você pode ter evoluído por um processo muito interessante de autorreflexão. Aqui está faltando alguns segundos para bater 14 minutos de vídeos. E eu vou encerrar em 14 minutos. 7 mais 7, 14. Coincidência? Não. Te convido amanhã para junto comigo você assistir o dia 3, a Lei do 7 em 7 dias. Um grande abraço. Tchau!